Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um dos nossos encontros, o nosso segundo encontro do quarto módulo. Hoje nós vamos falar como construir, um passo a passo para construir uma rotina eficiente. Vamos embora? Quem nunca se pegou dizendo, amanhã eu começo a me exercitar, amanhã eu ligo para minha família, amanhã eu dedico tempo àquele projeto pessoal. Essa promessa do amanhã é reconfortante no curto prazo. A gente superestima o tempo que temos na vida, mas com o tempo esse amanhã se torna uma prisão. Você está preso a uma promessa de um amanhã que não existe. E aí você fica preso nessa promessa de um amanhã que nunca chega e não consegue construir a vida que é valorosa para você, não consegue viver a vida que tem significado, valor, propósito para você. Depois de ter adquirido todo esse conhecimento até aqui no Vida Valorosa, o seu desafio é colocar tudo isso em prática. No último encontro, a gente falou sobre como fazer boas escolhas cotidianas. E nesse encontro, nós vamos aprender como construir uma rotina que nos conduz a essa vida valorosa. Rotina, do francês, significa rota. Então, comece a enxergar a rotina como a rota, o caminho que vai te levar a algum lugar. E aí eu já te faço um questionamento. Observando a rotina que você tem hoje, para onde você acha que ela está te levando? Esse caminho, essa rota que você está seguindo com a sua rotina, te leva a qual destino? Uma rotina eficiente não é necessariamente aquela rotina que você acorda às 4 da manhã e não sei o quê. É, na verdade, uma rotina que te leva aos seus objetivos. Por isso a compreensão de que a rotina é uma rota. Para ela funcionar, ela precisa te levar ao lugar que você almeja, ao destino que você deseja chegar. Então, você deseja chegar num determinado objetivo da sua vida. Você deseja ter uma determinada profissão, um determinado estilo de vida, ter determinado comportamento ou funcionamento ótimo, mas esse destino que você quer alcançar não vai acontecer do nada, ele não vai surgir do nada da sua vida. Ele vai ser o resultado de um processo de constantes decisões que você toma. Essa junção de processos é a rotina que você leva dia após dia. Para montar uma rotina eficiente, primeiro, você tem que saber qual o ponto X em que você se encontra. Onde você está hoje? Qual é a sua rotina atual? O que funciona nessa rotina? O que não funciona nessa rotina? Onde que ela está te levando? Você precisa ter consciência disso. A sua rotina atual, o ponto em que você está agora. Depois, qual o ponto Y, onde você quer chegar? E aí, então, é quando você vai traçar o caminho, o percurso que você precisa traçar para chegar nesse ponto Y. E esse caminho é justamente essa rotina. Como eu disse, a rotina, ela é feita de processos. E processos são todas aquelas atividades que você repete ao longo dos dias. Acordar, meditar, trabalhar, fazer exercícios, orar, ler. Tudo isso que você repete, de bom ou de ruim, são processos. Aí é que você precisa estabelecer processos que sejam coerentes com os objetivos que você tem. Quais tipos de processo você precisa hoje incluir na tua rotina que possam te levar ao destino que você deseja, alcançar o objetivo que você estabeleceu? Os processos que compõem o teu dia hoje são coerentes ou incoerentes com a vida que você diz que quer ter? Com a pessoa que você diz que quer ser? Seja honesto com você e, se necessário, faça uma limpa nos seus objetivos. Escolha aqueles objetivos que são mais possíveis de serem realizados agora
e mais possíveis de você sustentar nesse momento. E conforme você for progredindo, aí você vai acrescentando os demais. E segundo, a sua rotina deve ser para a sua vida. Então ela deve caber na sua vida e deve ser para a sua vida, não para a vida de outra pessoa. O que isso significa? Significa que não adianta colocar na sua rotina processos da rotina de uma outra pessoa que tem objetivos, propósitos, valores, dificuldades e privilégios diferentes do seu. Não é que porque você vê no Instagram que é bonitinho, não é porque você vê no vlog que é bonitinho, que você vai colocar na sua vida. Porque a sua rotina deve caber na sua vida e deve ser para a sua vida. E a gente peca muito quando a gente tenta replicar a rotina de outras pessoas, porque elas estão em um contexto completamente diferente, elas têm valores, princípios, propósitos, dificuldades, objetivos, privilégios diferentes. Então, seja honesto consigo e construa uma rotina para a sua vida que caiba na sua vida. Uma coisa que eu gosto muito de trazer também são os 3 pilares para uma rotina eficiente. Em Efésios 5,16 diz: remindo o tempo porque os dias são maus. A Bíblia, ela nos ensina a remir o tempo. E isso não é sobre fazer mais, mas é sobre fazer aquilo que tem valor eterno. Então a nossa rotina deve ter isso como objetivo: remir o nosso tempo porque os dias são maus. Essa rotina deve ter processos que valorizam aquilo que é eterno. E aí os 3 pilares de uma rotina eficiente para mim são o descanso, o trabalho e o preparo. Uma rotina eficiente, ela inclui esses 3 pilares. Ela inclui tempo para descanso, inclui tempo de preparo e inclui tempo de trabalho. Observa na tua rotina atual. Como você tem balanceado esses 3 pilares? O primeiro pilar do descanso, é preciso que você entenda que não é um luxo, é um mandamento. O descanso é um mandamento bíblico. Como você tem vivido esse mandamento? Aplicado ele na sua rotina? Qual a qualidade do teu descanso? Como você tem prezado por isso? Uma rotina sem descanso, ela nos afasta de Deus. Às vezes a gente acha que, sobrecarregando nossa agenda de coisas para Deus, nos aproxima dele. Mas não, uma rotina que não tem descanso, ela não te permite ter gratidão, não te permite ter um deleite, um prazer no Senhor. E isso vai te afastando dele ao longo do tempo. Quando Deus fez o planeta Terra, ele administrou tão bem o tempo que incluiu o descanso. Ele não precisava daquilo, mas ele fez isso para nos ensinar, para nos trazer um modelo. Não é que Deus pegou o tempo que sobrou. Não. Ele incluiu no seu planejamento o descanso. No nosso planejamento também deve estar incluso esse pilar tão importante e necessário que é o descanso. O descanso, ele vai incluir um tempo de comunhão com Deus. E aí não é o que você faz para Deus, mas é o que você faz com Deus. É a sua vida com Deus e não para Deus. E também vai incluir um tempo de comunhão com sua família, com os seus irmãos. O segundo pilar é o pilar do trabalho. E aí, primeiro, o trabalho não deve ter um fim em si mesmo, mas ele deve ter um propósito. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando de nada extraordinário, mas que você entenda que o trabalho que você exerce hoje é uma oportunidade que Deus está te dando de suprir alguma necessidade que existe na sua sociedade. E aí cabe a você fazer isso com excelência. Muitas pessoas ficam perdidas nessa questão de profissão porque acreditam que precisam fazer algo extraordinário, querem descobrir exatamente qual o propósito de Deus para ela. Gente, existe uma necessidade na sociedade. Deus te deu o conhecimento e a capacidade para suprir essa necessidade.
o propósito que ele tem é de que você supra isso. Se existe uma necessidade e você tem recursos para suprir, esse é o propósito. É trabalhar para o bem comum. E nesse pilar do trabalho devem estar incluso as atividades voluntárias que você exerce na sua comunidade, na sua congregação, o serviço ao próximo. Então, tudo isso também é trabalho. Nem adianta querer colocar aí um trabalho voluntário como descanso. Trabalho voluntário é trabalho. Então, cuida do teu pilar de descanso direito. Combinado? Por último, o pilar do preparo. Então, a gente descansa, a gente trabalha, mas a gente também tem que se preparar. Em Eclesiastes 10:10 diz assim: se o machado está cego e o seu fio não é amolado, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria garante o sucesso. Então, o preparo é o tempo em que você vai investir afiando o seu machado. Se você não afia o seu machado, o seu trabalho vai ser muito mais árduo, concorda? Então, inclua na sua rotina o pilar do preparo. Se preparar é aprimorar habilidades, buscar conhecimentos e aprender a executar suas atividades de uma forma ainda melhor. Então, inclua tempo para estudos, cursos, leituras. Isso vai fazer com que o seu trabalho se torne mais eficaz e mais eficiente. Todas aquelas atividades incluídas no pilar de trabalho vão ser feitas com mais facilidade e com mais eficiência, conforme você for se preparando, investindo tempo nesse preparo. E também vão ser feitas com mais leveza conforme você for descansando. Percebe a conexão entre todas elas? E agora vamos para o passo a passo da construção de uma rotina eficiente. Você também pode fazer esse passo a passo com o PDF que vai estar aqui embaixo. Vamos lá. Primeiro, vamos reconhecer onde você está agora. Você vai pegar um papel, uma caneta aí e anotar esses 3 pilares: o descanso, o trabalho e o preparo. Eu quero que você preencha, dentro de cada um dos 3 pilares, todos os processos que já existem na tua rotina atual. Então, o que você faz no pilar do descanso? Quais são os momentos de descanso que você tem? Com que frequência você faz isso? Como você faz isso? No tempo de trabalho, quais são as atividades inclusas nesse pilar? E aí, se você não exerce uma profissão ainda, mas o teu tempo de estudo, nesse caso, é um tempo de trabalho também, né? Porque estudante passa muito tempo estudando. Então, pode ser incluso no pilar do trabalho. Fora os compromissos que você tem aí na sua congregação, na sua família, na sua casa. Isso também é trabalho. Então, coloca aí as atividades que você realiza. E na atividade de preparo, quanto tempo você dedica para aprimorar suas habilidades? E como você faz isso? Né? Se é com curso, se é com leitura, se é com um podcast, com uma mentoria, coloca aí. Depois, a gente vai focar onde você quer chegar. E aí você vai descrever os objetivos que você tem em cada uma das áreas de sua vida. Então, nós temos a social, espiritual, profissional, acadêmica, amorosa, estética, saúde, emocional ou outras. Você vai colocar os objetivos que você tem dentro de cada área. Você não precisa ter um objetivo para cada uma de todas as áreas, até porque é interessante a gente focar em poucos objetivos por vez. E por último, agora que você já sabe onde está e onde você quer chegar, é que você vai traçar a rota, a rotina que você precisa seguir para chegar onde quer chegar. E aí você vai determinar quais são os processos que você precisa incluir dentro de cada pilar. Então, no pilar do descanso, inclua processos de conexões interpessoais, de autocuidado, de solitude, de comunhão com Deus. No pilar do trabalho, deve incluir processos de resolução de problemas, conclusão de tarefas,
entregas de demandas que você precisa, efetuar. E serviços voluntários também estão inclusos no pilar de trabalho. No pilar de preparo, devem estar inclusos processos de aquisição de conhecimento ou de experiências que te tornem mais apto para o trabalho que você precisa realizar. Então, esse é o passo a passo para uma rotina eficiente. Você ter a consciência de que a rotina é uma rota que vai te levar para algum lugar. E aí, para onde é que a tua rotina está te levando hoje? Onde é que você quer chegar? E quais são os processos que você precisa incluir na tua rotina para que você chegue no lugar onde você almeja? Lembrando que processos é tudo aquilo que a gente repete ao longo dos nossos dias. E uma rotina eficiente inclui processos de descanso, processos de trabalho e processos de preparo. Ela respeita o equilíbrio entre esses 3 pilares. Me conta aqui embaixo se isso te ajudou de alguma forma, se isso te fez ter uma percepção diferente sobre a tua rotina, sobre como você tem remido o seu tempo, Às vezes a gente tá tão sobrecarregado, tão esgotado, e porque a gente não para fazer essa observação de como têm sido os nossos dias, de como a gente tem administrado o nosso tempo. E é importante a gente parar para remir o nosso tempo, para a gente administrar e trazer um equilíbrio, incluindo esses processos de descanso, de trabalho e de preparo, que também são ensinamentos bíblicos. O descanso é um ensinamento bíblico, o trabalho é um ensinamento bíblico e o preparo também é um ensinamento bíblico. E se você para observar a sua rotina e promover um equilíbrio entre esses 3, você alcança mais qualidade de vida, você alcança uma gratidão que te permite ter um contentamento maior com Deus, o teu relacionamento com Deus muda, o teu relacionamento com o próximo muda. E, consequentemente, você consegue viver uma vida mais valorosa. Por hoje é isso. Eu espero que esse conteúdo esteja edificando a tua vida. Deixa aqui embaixo suas dúvidas, comentários, ideias e insights. Eu vou ficar muito feliz em ver. E nós nos vemos no próximo encontro. Um cheiro e até mais!